O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra nos faz um convite para transformar o coração. Mudar o coração que muitas vezes se parece um coração de pedra, um coração que se distancia do coração de Jesus. Hoje, primeira leitura e o Santo Evangelho se parecem porque são 2 atitudes, são 2 ensinamentos que buscam, na verdade, fazer com que nós vivamos cada vez mais a autenticidade do Evangelho. Viver como Cristo viveu, viver como Cristo pede com que hoje nós vivamos, viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura de hoje do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vive em um período muito complicado, o período do exílio da Babilônia. E o profeta Ezequiel, ele é tido como o profeta da esperança. É o profeta que tem como obrigação fazer com que o povo exilado não percam as esperanças, ou não perca a esperança, não desanime no caminho, sempre se motive pela palavra de Deus, sempre se motive pelos ensinamentos do Senhor. O profeta Ezequiel tem essa missão dura, difícil. E hoje o povo é um povo muito ingrato a Deus. O povo estava no exílio, o povo estava exilado por culpa exclusivamente dele. O povo desobedece ao Senhor. O povo não segue o que o Senhor pede com que ele siga. O povo não faz o que o Senhor quer que ele faça. O povo não caminha o mesmo caminho de Deus. O povo desobediente, cabeça dura, quebra a cara, é exilado, está sendo perseguido, vive como escravo, está morrendo e joga a culpa no Senhor. Olha, a primeira leitura falou para nós, olha, a conduta do Senhor não é correta. Pode ser também que conosco seja a mesma coisa. O povo teve uma escolha, teve a consequência dela,
Só que não quis assumir a consequência da escolha errada que fez, né? Eis aqui para nós a chave de leitura também da primeira leitura. Pode ser também com a gente na nossa vida, seja a mesma coisa. Cada escolha tem uma consequência. Cada escolha tem uma consequência. Se a gente fazer a escolha errada, vamos ter consequências também dolorosas. Se fazermos escolhas certas, iremos ter consequências também boas. Só que o povo fez escolha errada e não quis assumir com a consequência. Para nós também, meus irmãos e minhas irmãs, pode se encaixar também a primeira leitura na nossa vida hoje. Podemos fazer escolhas, podemos tomar algumas atitudes precipitadas, podemos trilhar um caminho sem pensar, podemos seguir uma vida sem antes rezar, sem antes refletir com Deus. As consequências também vêm. Eis aqui a primeira leitura pode se encaixar na nossa vida. Cada escolha tem uma consequência. Se a gente pensar bem, se a gente meditar bem, se a gente refletir sobre o que fazer ou não fazer, as consequências das escolhas não podem ser tão graves assim. Mas o povo agiu de cabeça quente, foi desobediente, as consequências foram graves. Morte, perseguição, exílio. Para a nossa vida pode se encaixar também na primeira leitura. Toda escolha provoca uma consequência. Sabe por que muitas vezes a gente tem sempre, ou quase sempre, consequências ruins na nossa vida? Porque, como falou para nós no Evangelho, o nosso sim, geralmente, não é um sim verdadeiro. E hoje Jesus, no Evangelho, conta uma parábola, e ele sempre conta parábolas para falar com a linguagem mais fácil para o povo entender, e mesmo Jesus falando fácil, mesmo Jesus falando a linguagem do povo, o povo ainda não entende. O povo não tem a capacidade de compreender o que Jesus muitas vezes falava e hoje também fala a cada coração aqui reunido, né? Hoje no Evangelho, então, Jesus conta uma parábola. E esta parábola é muito interessante porque tinha um homem, tinha 2 filhos, e os 2 filhos receberam a mesma proposta: vai trabalhar na minha vinha. Pode ser também traduzido como o seguinte: olha, vai trabalhar na minha igreja, né? Vai trabalhar lá na igreja de Goiânia, vai trabalhar lá na igreja de qualquer lugar, vai trabalhar na minha vinha. Só que, o que acontece? O primeiro filho falou assim: não quero não, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho, ouvindo a proposta do pai, falou assim: tá bom, eu vou, sim Senhor, eu vou, estou à disposição. Só que o filho não foi. Jesus conta esta parábola e ele quer dirigir para 2 grupos na sua época. O primeiro grupo era justamente os cobradores de impostos, os pecadores, as prostitutas. E o segundo grupo era justamente os fariseus, aquelas pessoas que sabiam todas as regras, sabiam toda a palavra de Deus, sabiam todos os preceitos, só pela aparência. Na prática concreta, não faziam nada. Justamente esse primeiro grupo dos fariseus era justamente o grupo da superficialidade. É o grupo somente que falava o sim da boca para fora, mas não vivia nada daquilo que tinha que ser vivido. Quer um exemplo? Quem aqui já trouxe o filho? Quem aqui já foi padrinho de batizado? Já teve afilhados? Assim por diante. O padre tem uma pergunta no dia do batizado: promete educar o seu filho cristamente? Promete trazer o seu filho para a igreja? Promete ensinar o seu filho a rezar? Promete a ensinar o seu filho os caminhos do Senhor? O pai, a mãe, o padrinho e a madrinha falam o quê? Sim, prometo. Mas na prática não acontece nada disso, meu povo. Outro exemplo, lá no dia do casamento, quem aqui casou na igreja? Levante a mão, por favor. Muita gente. No dia o padre também perguntou a vocês: promete amor, fidelidade, respeito, companheirismo, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, todos os dias da nossa vida? O que é que vocês respondem? Sim, prometo. Mas na prática o que acontece muitas vezes não é isso.
Na prática, muitas vezes, o que acontece é tudo o contrário. Não tem amor, não tem fidelidade, não tem companheirismo, não tem na alegria nem na tristeza, não tem momento nenhum, meu povo. Aquelas pessoas que foram crismadas, recentemente o bispo que crismou, quase 300 crismandos, ungiu a testa do rapaz, da moça, falou com ele assim: o Espírito Santo vai vir sobre você para você continuar a missão de Jesus. Você pode contar nos dedos hoje quantos crismados que participam e que ainda frequentam a igreja. O padre também não fica por lá de fora não, viu? No dia que o padre foi ordenado, o bispo entregou o cálice, a patena e falou com o padre: Padre Tiago, e também falou com os outros padres: toma consciência do que vais fazer. Coloque em prática o que vai celebrar. Mas muitas vezes pode acontecer que o padre também não pratica aquilo que a missão dele foi destinado para aquilo. A nosso sim, muitas vezes, é só da boca para fora. Costumamos falar, mas na hora do vamos ver, na hora de praticar, infelizmente, falta-nos o verdadeiro sim. Sim, Senhor, eu quero praticar isso, eu quero viver isso. Mas na hora da prática, muitas vezes ficamos falhos. O segundo grupo é justamente os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos falavam que não queriam, mas depois mudaram de vida e seguiram o caminho de Deus de uma forma mais séria, mais radical, mais verdadeira. São todas aquelas pessoas que talvez viveram uma vida toda fora de Deus, uma vida toda afastada de Deus, um dia tiveram um flash e falaram: eu preciso de mudança. Eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar os meus comportamentos, e mudaram. É justamente aquele filho que falou: não quero, mas depois mudou de vida e teve uma vida sonhada de acordo com a vida do Senhor. O padre agora faz uma pergunta que não precisa responder em voz alta: que grupo nós participamos? O grupo que fala sim, eu vou, mas não vai? Ou o grupo que um dia já falou não e que hoje vive o Evangelho? Que grupo nós participamos? O padre dá uma terceira opção: o grupo de que momento nós vivemos como aquele filho que fala sim, mas não faz, ou aquele grupo, e também, aquele filho que fala não e depois muda de opinião e vai. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso sim tem que ser verdadeiro, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não também tem que ser não. E hoje, na segunda leitura, é muito interessante que quando o nosso sim é verdadeiro, quando o nosso sim é para valer, nós iremos ter aquilo que fala o versículo 5º. Pega aí seu jornalzinho. Pega o seu jornalzinho, segunda leitura, versículo 5º. Vamos ler juntos. Segunda leitura, versículo 5º, fala o seguinte, vamos lá? Tende entre vós o mesmo sentimento. Está muito fraco. Vamos de novo. Tende. Se o padre perguntar aqui na igreja: quem ama Deus? Todo mundo levanta a mão. Se o padre perguntar: quem ama Jesus? Todo mundo levanta a mão. Quer ver o exemplo? Quem ama Jesus, levante a mão, por favor. Bem alto. Acho que todo mundo, levantou a mão. Quem tem os mesmos sentimentos de Jesus no coração? Ou melhor, quem se esforça para ter os mesmos sentimentos de Jesus? E na segunda leitura, falou para nós alguns sentimentos. Pode abaixar as mãos. Na segunda leitura falou: mútuo amor, ternura, compaixão, harmonia, unidade. E fala para nós no versículo 3º: nada faz por competição e vanglória. Gente, se a gente não se esforça para viver o mútuo amor, se a gente não se esforça para ter a ternura no coração, se a gente não se esforça para praticar a compaixão, se a gente não se esforça para viver a harmonia, se a gente não se esforça para viver a unidade, nós não temos os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus e muito menos amamos o Senhor. O nosso sim tem que ser verdadeiro. Amamos o Senhor, eu vou buscar praticar o mútuo amor. Amamos o Senhor, vou buscar viver a ternura. Amamos o Senhor, vou praticar a compaixão.
Amamos o Senhor, vou praticar a harmonia. Amamos o Senhor, vou buscar viver a unidade. Amamos o Senhor, não vou fazer nada por competição e nem por vanglória. Isso cabe em todos os âmbitos da nossa vida, seja na igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na sociedade, seja naqueles momentos quando ninguém está te vendo, te olhando. Se nós amamos o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos esforçar para ter os mesmos sentimentos que existe em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso.